Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e alegria a todos. Estamos neste 19º vídeo de formação inicial, continuando o assunto sobre aqueles que buscam uma vida de perfeição na santidade, buscam corresponder à graça de Deus, que nos quer santos, vida que se passa no mundo. Vivemos no mundo. E para não sermos do mundo, a nossa vida se torna um campo de batalha, em que temos que lutar com armas espirituais, porque o nosso inimigo é espiritual. Então hoje o assunto é a armadura de Deus. Como é que nós temos que nos armar das armas com que Deus põe nas nossas mãos para sairmos vitoriosos? Espero que todos tenhamos rezado a consagração ao Espírito Santo. E vamos então à nossa formação. Em primeiro lugar, há alguns vídeos atrás, e hoje eu quero voltar a repetir, que a exigência, a necessidade de uma vida ascética, vigorosa, forte, não é apenas um privilégio, uma necessidade, uma urgência na vida de monges, de religiosos, de sacerdotes, mas é igualmente uma necessidade para a vida laical, sobretudo para a vida laical. Por quê? Porque os leigos estão de uma forma mais plena, mergulhados num ambiente hostil à fé cristã. Daí a necessidade de sermos vigorosos nas nossas convicções de fé. Gostaria que você tivesse em mãos a carta aos Efésios, no capítulo 6. Deste capítulo nós vamos refletir os versículos de 12 a 18. O apóstolo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes, as fileiras espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter feito tudo, permanecermos firmes. Só esta partezinha merece alguns comentários que eu tomo emprestado de São João Crisóstomo, um grande comentarista das cartas de São Paulo, versículo por versículo. É uma maravilha essa obra de São João Crisóstomo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por que é que nós precisamos vestir uma armadura? Porque, repito, estamos em guerra. E para a sua consolação, a nossa consolação, acreditem que quanto mais aperfeiçoados nós vamos nos tornando na vida de santidade, mais o diabo aparece, como a gente fala, né? Mais o diabo aparece.
Por quê? Porque aquelas pessoas que levam uma vida medíocre, levam o seu cristianismo mais ou menos, mais para menos do que para mais, o diabo não vai perder tempo com essas pessoas. Essas pessoas já estão conquistadas pelo demônio. Ele vai investir toda a sua força, ele vai se dedicar fervorosamente em cima daqueles que estão mais comprometidos com o reino de Deus, com certeza. E por isso, sabendo disso, nós não podemos menosprezar, não podemos desconsiderar essa realidade. Nós somos o alvo preferido do demônio. E por isso São Paulo aponta para nós algumas armas poderosas com as quais nós podemos nos defender do ataque do inimigo. Para quê? Por que me armar com essas armas que Deus me põe à disposição? Para que nós permaneçamos firmes, para que não caiamos nas coisas que Paulo diz aqui, que o diabo arma ciladas para nós, ciladas. Um comentário de São João Crisóstomo: o inimigo não nos guerreia abertamente, mas sim através das insídias, das ciladas, das armadilhas, que são os seus enganos, os seus artifícios e as suas seduções. Aliás, no Pai Nosso que nós estamos estudando esse semestre, nós pedimos, uma das petições que nós fazemos a Deus é que Ele não nos deixe cair na tentação. Na tentação. Não é no pecado. Porque quando nós pecamos, é porque nós cedemos à tentação. Então, São Paulo vai nos alertar sobre a astúcia com que o demônio usa de tudo para nos fazer cair. Aliás, no 3º capítulo do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, está escrito que a serpente, o símbolo do demônio, era o mais astuto, o mais esperto, o mais inteligente de todos os animais que existiam na Terra. Por isso, nós temos esta convicção, como ensina São Paulo. A nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha do dia a dia não é contra pessoas de carne e osso, mas sim é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste mundo, é contra este exército espiritual do mal que estão nos ares, no ar que se respira, como para dizer, no ar que nós respiramos. Nos rodeia, o ar é uma realidade que você não vê, mas que está nos envolvendo o tempo todo, quer dormindo, quer acordado. O ar é esta realidade. E quando São Paulo usa essa expressão, os seres espirituais nos ares, ele está falando isso. O demônio é um ser espiritual que vai nos tentar, nos envolver de dia e de noite para nos fazer cair. E por isso, então, daqui, uma primeira lição. Quando nós estamos vivendo uma situação desagradável e que vem até nós, nos agride através de pessoas,
né? Saibamos, essas pessoas que nós consideramos nossas inimigas, às vezes, nada mais são do que instrumentos na mão do demônio, que talvez nem elas mesmas percebem, nem sabem. Portanto, o que o demônio quer é que nós nos vinguemos, é que nós reajamos às pessoas que nos fazem mal, porque estamos errando o alvo. As pessoas que nos fazem mal, que combatem contra nós, também elas são vítimas da tentação do demônio. Por isso nós precisamos ser espertos. Precisamos ter a certeza de que a nossa luta é contra seres espirituais, isto é, que não vemos, mas está agindo dentro de nós e fora de nós também, nas pessoas, nas circunstâncias, etc. São João Crisóstomo, já é a segunda vez que eu vou trocar o Crisóstomo por Damasceno, né? São João Crisóstomo chama o demônio de um guerreiro perito, especializado em fazer a gente cair. E Paulo ainda diz assim, que nós precisamos nos revestir desta armadura de Deus para podermos resistir no dia mau. O que é dia mau? Dia mau, para São Paulo, é a vida aqui neste mundo. É um grande dia, cheio de maldades. Maldades contra as quais nós precisamos nos precaver, porque o inimigo não dorme. E havendo feito tudo, usando bem essas armas de Deus, diz Paulo, permanecermos firmes. São João Crisóstomo faz um comentário a respeito dessa firmeza. Ele diz assim: tendo batalhado na luta contra o pecado e para levar uma vida ascética vigilante, importa ficar firme, em pé, para que o inimigo, uma vez vencido numa batalha, não volte a se levantar. Então, nós, na luta contra o pecado pessoal, Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos mantendo em pé. E toda vez que nós resistimos às tentações, às insídias do maligno, e o derrotamos, ele fica prostrado. Tudo isso pela graça de Deus. Se Paulo, o apóstolo Paulo, nos adverte sobre a luta, sobre a violência que o demônio usa sobre nós, Paulo, por sua vez, também coloca à nossa disposição, nos instrui sobre armas que podem nos levar à vitória e nos levam, certamente nos levam. Paulo nos diz como ficarmos firmes diante das tentações do inimigo. Então, agora, parte por parte, esta palavra de Paulo aos Efésios, tão usada, uma das passagens mais conhecidas de toda a Sagrada Escritura, e tão pouco, não digo que vivida, mas explicada, tão pouco conhecida na verdadeira realidade do que ela quer dizer. Paulo diz: estai firmes, tendo cingidos os vossos rins com a verdade. A região dos rins corresponde ao nosso quadril, né?
São João Crisóstomo diz assim: a região dos quadris é que sustenta todo o nosso corpo. E quando o Paulo, o apóstolo, fala que nós temos que ter um cinto amarrado em volta, preso em volta ao nosso quadril, ele não está falando certamente de um cinto de couro ou de fibra. Ele está falando de um cinto espiritual. Para que serve? Pensemos no tempo de Paulo. Para que serve o cinto naquela vestimenta toda dos judeus daquele tempo, que era um manto, uma túnica, né? Quando eles precisavam correr, o que eles faziam? Levantavam, prendiam com o cinto para tornar ágil a sua corrida. Mais ou menos essa figura do cinto em volta dos nossos quadris mostram para nós o papel deste cinto, que Paulo chama de um cinto espiritual, que Paulo chama de verdade. Eu gostaria de ler para vocês o comentário que São João Crisóstomo faz a respeito deste cinto da verdade. Ele diz assim: nós nos cingimos para correr. Cingir quer dizer pôr o cinto, para correr. O cinto protege a nossa força. A região onde nós temos mais força é a região dos quadris. Assim, diz Paulo, aconteça relativamente à alma e seremos úteis para qualquer ação. Eis o que convém especialmente aos soldados. Sim, replicas, mas eles cingem os rins com cintos de couro. E nós? Com o principal em nossos pensamentos. O cinto principal com os nossos pensamentos, a saber, a verdade. Não amemos mentira alguma. Tratemos de tudo com a verdade. Não mintamos uns aos outros. Quanto à glória, busquemos o que é verdadeiro. A respeito da vida, a verdadeira vida busquemos. Se nos cercarmos disto, isto é, se nos cingirmos com a verdade, ninguém poderá nos superar. Quem busca a doutrina verdadeira não cairá por terra, pois o que não é veraz é da terra. Daí se verifica que os judeus servem às paixões quando seguem os seus pensamentos. Por isso, se formos vigilantes, não precisaremos da doutrina dos escritos dos pagãos. Eu gostaria de fazer uma paradinha aqui. Se nós buscamos, se formos vigilantes e guardarmos a verdade, não precisaremos da doutrina dos escritos dos pagãos. Isto é, nós não precisamos encher o arquivo da nossa mente com as novidades que as filosofias, as psicologias, as ideologias tentam encher a nossa cuca com ideias que se revestem de modernidade, principalmente no que diz respeito à interpretação da Sagrada Escritura. Nós não precisamos dessas verdades. Nós, cristãos católicos, nós temos a garantia da verdade através da Sagrada Escritura, do magistério da Igreja e da tradição. São essas fontes às quais nós temos que nos apegar e onde nós devemos beber a verdade.
Se nós nos acostumarmos a essa água limpa da verdade verdadeira, né, gente? Nós, com muita facilidade, ao ouvirmos alguém falar, ao escutarmos alguma notícia que isto, que aquilo, que aquilo outro, denegrindo a igreja geralmente pela mídia, ao lermos algum texto, nós, isso daqui não tem cheiro de cristão. Você logo percebe. Então, no que, meus queridos que pretendem ser da fraternidade, você tem que ser um especialista na verdade. Conhecer a verdade de Deus, a verdade da igreja, que revelam para nós a verdade do homem e a verdade do mundo. Portanto, não precisamos de mais nada. Por curiosidade, muitos se desviaram da fé. Ah, não, mas eu tenho boa formação, eu sei o que é, o que não é. Cuidado. Nós presumimos das nossas forças, da nossa própria inteligência, da nossa própria capacidade intelectual, mas nos esquecemos que o inimigo da nossa vida espiritual, que se chama demônio, Satanás, diabo, ele é um ser espiritual, muitíssimo mais inteligente do que nós, e arma com categoria astúcias para aos poucos ir minando a nossa mente, as nossas convicções, até que a gente começa a se desviar do caminho verdadeiro. Dou um pulo e vou aqui para encerrar esse comentário de São João Crisóstomo. Quem se encontra cingido com a verdade, em primeiro lugar, nunca se cansa. Nunca se cansa de procurar a verdade. Pelo contrário, a verdade é uma força de atração para a nossa mente. Nós somos atraídos para a verdade, para o belo e para o bem. Então, quem se encontra cingido com a verdade, em primeiro lugar, nunca se cansa. E em segundo lugar, se estiver abatido, repousará na própria verdade. São lindos esses comentários de São João Crisóstomo, maravilhosos e muito instrutivos para nós. Então, a verdade, resumindo, é como um cinto espiritual que segura a nossa parte, né, de sustentação da nossa vida, representado aqui, figurado, como o nosso quadril. Depois São Paulo diz assim, depois que ele diz, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos rins com a verdade e vestida a couraça da justiça. O que é a couraça? Nós temos assistido tantos filmes que trata de Império Romano, né? E os soldados romanos usavam uma couraça, isto é, um colete feito de couro, às vezes de ferro, de aço, né? De metal. E essa couraça é um instrumento de defesa que protege o tronco, o nosso tronco. E a gente sabe que os órgãos vitais estão engaiolados, vamos dizer assim, protegidos dentro do nosso tronco. Então, quando nós falamos em couraça, materialmente falando, nós estamos falando de um instrumento, de uma arma de defesa que torna o nosso corpo invulnerável, né?
Ele é atacado, mas a lança não penetra. Então, essa justiça, a couraça da justiça, uma couraça, uma arma que nos protege os órgãos vitais da nossa vida, né? É chamada aqui de justiça. A justiça é o invólucro que protege a nossa vida. Vocês se lembram de Jesus nas bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Trata-se de nós abraçarmos a vida de santidade. Quando nós nos abraçamos a alguém, nós nos sentimos fortes. Vocês já repararam isso? Nós nos sentimos fortes. Quando nós abraçamos uma causa justa, uma causa santa, como é a vida da busca de perfeição, nós nos sentimos fortalecidos, defendidos por esta busca. Portanto, trata-se de nós nos cobrirmos com o compromisso de uma vida santa pela graça de Deus. Depois Paulo diz que nós temos que ter os nossos pés calçados com a pregação do Evangelho da paz. Isto é, o que é o calçado para os nossos pés? É uma proteção. E Paulo quer dizer o quê quando ele diz: calcem os pés de vocês para estarem prontos à pregação do Evangelho, para a pregação do Evangelho. Quer dizer que nós, fraternos principalmente, nós cristãos, temos que dormir com o calçado nos pés. É uma figura de linguagem, né? Dormir com os calçados nos pés. Isto é, estarmos prontos para a qualquer momento anunciarmos Jesus Cristo, anunciarmos o reino de Deus, fazer com que a palavra do Senhor seja falada, seja através da nossa vivência, seja através do nosso testemunho, ela caiba em toda e qualquer situação. E como a palavra de Deus, como Jesus, palavra, verbo encarnado do Pai, disse que ele nos daria a paz, não do jeito do mundo, mas do jeito dele. Onde está um cristão, ali está a paz que só o Evangelho de Jesus pode trazer a este mundo caótico no qual nós vivemos. Aliás, outra bem-aventurança da qual me lembro agora é aquela: bem-aventurados pacíficos. Melhor, bem-aventurados os pacificadores, os portadores da paz. Por quê? Porque são íntimos do Evangelho de Jesus. Porque serão chamados filhos de Deus. Maravilha. O Evangelho da paz. Os pés calçados nos tornam ágeis, velozes, para não nos omitir toda vez que se apresenta uma oportunidade para darmos um bom testemunho de Jesus. Depois Paulo vai falar para nos apossarmos do escudo da fé, com o qual poderemos apagar os dardos inflamados, as setas inflamadas do maligno. Também aqui, o que é um escudo? É uma arma de defesa. Semelhante à couraça
A couraça envolve todo o nosso tronco. O escudo vai à frente. Eu ponho aqui no braço e vou me defendendo dos ataques, das sugestões, das insinuações, das seduções do demônio. Paulo chama os dardos inflamados do maligno. Como é que é esse escudo? É figura da fé. A fé que se põe entre o crente, eu, e o descrente, o mundo. Entre nós, a fé. A fé vai à frente. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, baseados na fé, se tornam muitas e muitas e muitas vezes considerados pelo mundo como antissociais. Nós somos considerados antissociais, antiprogresso, antidesenvolvimento. Já viram isso, né? Mas ser antiprogresso e antidesenvolvimento não é um título que o cristão merece. De jeito nenhum, é uma injustiça que se faz a nós. Pelo contrário, nós somos pessoas de fé, daquela fé que remove montanhas. Essa fé que se interpõe entre cada um de nós e o mundo vai ganhando espaço se formos pessoas de convicção. O mundo hoje precisa de modelos convictos da própria fé. Uma fé superficial, uma fezinha, mais ou menos, que só sabe falar chavões, só sabe citar as mesmas coisas e não passa daquilo, né? Que não sabe dialogar com a problemática do mundo, do homem de hoje, né? Essa fé não tem autoridade nenhuma para convencer ninguém. É um escudo poderoso, a nossa fé. Não estou falando de conhecimento, eu estou falando de fé, convicção. O conhecimento, claro, vem depois. Mas eu estou falando daquela fé primeira, adesão a Jesus Cristo e a sua igreja. Paixão por Jesus, paixão pelo Evangelho, paixão pela igreja, que nos move a procurar aprofundar cada vez mais este Jesus no qual nós cremos e entregamos a nossa vida, e essa igreja da qual eu sou parte viva. Não? O escudo da fé. Outra arma é o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Vejam bem. Capacete, pensa bem. Para que serve um capacete? Toda vez que eu venho e que volto para minha casa, venho para o Cordeiro e volto para minha casa, dando a volta na lagoa, gente, é um exército de ciclista que prejudica demais o trânsito, porque eles não sabem andar assim, eles andam assim. E é um exército. Não adianta buzinar, você tem que ir atrás. Todos eles com capacete na cabeça. Ciclista e motociclista precisam usar capacete na cabeça. Vocês já viram pela televisão o esporte das neves, né? Tem como é que chama? Um campeonato de esportes na neve. É aquela turma que desce de esqui, correndo a não sei quanto, ou então vão num trenozinho lá, num cano todo sinuoso. A principal arma deles de defesa é o que eles usam na cabeça, é o capacete. Paulo chama esse capacete, que envolve o nosso cérebro, pensa bem, o cérebro
é o centro dos nossos pensamentos e também das nossas emoções, das nossas sensações, não é? Paulo quer que a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções estejam protegidas pela convicção da obra salvadora de Jesus. Para não criarmos outros salvadores, entre aspas. Para não buscarmos fora de Jesus saída para a nossa vida, solução para os nossos problemas, salvação. Só em Jesus. Por isso nós precisamos ter a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas sensações, tudo, a nossa central, de onde vem movimentos, sensações, emoções, etc., envolvidos pela convicção centrada em Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Finalmente, São Paulo diz: empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus queridos fraternos, aliados fraternos, a minha pergunta: você é uma pessoa que tem intimidade com a palavra de Deus? Significa, você tem intimidade com Deus? Qual é o papel que a Bíblia tem na sua vida? Você tem sede desta palavra? Porque vejam bem, nós empunharemos uma espada espiritual. Para que serve uma espada material? Para nos defender e para atacar. A espada material, física, serve para essas duas coisas. Eu me defendo e também ataco. Paulo usa essa figura para dizer que a palavra de Deus é assim. Na carta aos Hebreus, São Paulo diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. É capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível, é apta para perceber os pensamentos e intenções do coração. Vejam bem, quando nós temos intimidade com a palavra de Deus, essa palavra de Deus revela para mim os meus pensamentos, os meus verdadeiros pensamentos, os meus verdadeiros sentimentos, as minhas verdadeiras convicções, se eu as tenho. A palavra de Deus também ilumina o que eu devo fazer e o que não devo fazer, o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo e o que não devo. Falar, agir em cima da palavra de Deus. Não há quem resista. São Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, 15, diz assim para esse filho muito amado de Paulo: faça o máximo para se apresentar a Deus como homem aprovado, como um trabalhador que não tem nada de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Manejar corretamente a palavra da verdade. Não basta eu ter conhecimento da palavra. Eu preciso ter o Espírito de Deus me dizendo: é agora que você vai falar isso. É para esta pessoa que você vai falar aquilo. É para esta situação que a palavra de Deus vai te iluminar. Não é decorar,
como tantos fazem, decoram e aplicam de maneira totalmente errada. Portanto, não tem assim, não tem discernimento. A palavra de Deus, uma espada material de aço, na mão de uma pessoa que não sabe lutar, se torna uma arma contra si mesma. Palavra de Deus, eu preciso me instruir na palavra de Deus. Eu preciso saber a palavra. Eu preciso aplicar e viver a palavra de Deus para ter autoridade de saber usá-la diante de quem eu preciso usar. E para terminar, São Paulo diz que nós temos que orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Paulo nada mais repete o que Jesus falou. É preciso rezar continuamente. E em outra carta, São Paulo diz: orai sem cessar. Mas ele completa: no Espírito. O que quer dizer orar no Espírito? Não é simplesmente rezar em línguas. Não, não é só isso. Eu acho que é mais do que isso. É rezar segundo a vontade de Deus. Isso é rezar no Espírito. Porque é o Espírito Santo que revela para nós a vontade de Deus. E eu devo saber rezar a vontade de Deus. Depois, Paulo diz que eu preciso vigiar com toda perseverança e súplica por todos os santos. Outra arma que nós temos, a vigilância. Sermos sentinelas, sempre atentos, de olho num possível ataque do inimigo. Não para vivermos uma neurose, todo mundo está me atacando. Neurose que nós estamos vivendo com relação aos assaltantes que hoje está na nossa esquina, no nosso portão, né? Onde a gente sai. Mas de assaltante muito pior do que esse. É aquele que, depois de ter tirado a nossa vida, ainda rouba a nossa alma das mãos de Deus. Portanto, vamos entender esta palavra de Paulo como uma proposta de uma vida ascética e mística ao mesmo tempo. Uma vida de exercícios espirituais para combater o mal que age em nós e uma vida mística que nos põe na intimidade com o Senhor, nos abre para uma vida de intimidade com Deus. Para dar um finalmente aqui, para instrução nossa também. Esta palavra ascese, exercício espiritual, pode ser empregada em duplo sentido. No sentido negativo, quando a gente fala, quando o Evangelho fala assim: olha, se o teu olho te escandaliza, corta. Se o teu pé, a tua mão te escandalizam, levam você a fazer o mal, corta. Quando nos fala do jejum, quando nos fala da penitência, quando nos fala de tomar a cruz todos os dias, são exercícios ascéticos do ponto de vista negativo. Mas não estou falando que isso é negativo, não. Estou falando que é dizer não. Entenderam? Para as coisas que me afastam do sentido verdadeiro da cruz, ao pecado, etc, etc, etc. E o sentido positivo. Rezar, dar esmolas, praticar obras de misericórdia, obras de caridade, fazer apostolado, é o lado positivo da ascese, que exige de nós muito esforço.
tanto quando nós estamos exercitando-nos espiritualmente, do ponto de vista de negar a nós, como do ponto de vista positivo, fazendo o bem. Nosso compromisso da semana. 4 perguntinhas. Primeiro, o que mais chamou a sua atenção neste vídeo? Segundo, como é que você relaciona este assunto de hoje com a sua busca de santidade? Terceiro, você sente alguma moção forte do Espírito Santo para praticar algum tipo de exercício ascético? Se você sente este apelo do Espírito Santo, escreva e partilhe na próxima semana. Se você não sente vontade, se você não sente impulso para fazer nada do ponto de vista da ascese, pergunte-se por quê. Por que será que eu não sinto necessidade de me negar a mim mesma? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.